Feche os olhos. Tente lembrar de um momento-chave da sua infância, um aniversário, uma decisão que você acreditava ter mudado o rumo da sua vida. Agora pare e se pergunte: essa memória nunca mudou de cor? Nunca ficou mais suave ou ganhou novos detalhes que você jura que são verdade? E se eu dissesse que talvez o que você vai escolher amanhã já está mexendo nesse passado, agora mesmo? O déjà vu, aquela sensação estranha de estar vivendo de novo o que racionalmente você sabe que nunca viveu, sempre nos confundiu. E se não for só defeito do cérebro? E se a ciência já provou que o futuro pode sim redesenhar o passado? O físico John Wheeler fez um experimento quase impossível. Uma partícula lançada contra um vidro, um feixe de luz sendo analisado. Mas a decisão de medir ou não era tomada quando, tecnicamente, já deveria estar decidida. O que aconteceu? A decisão tomada no presente mudava o resultado passado. A luz se comportava de formas diferentes dependendo do olhar do observador no futuro. Sente, inspire. Pense naquela lembrança, aquele não dito, aquele sim engasgado, a da rua onde você cresceu. É fácil imaginar nosso passado como um filme, já pronto e guardado num cofre inquebrável da mente. Só que todo psicólogo sério sabe, cada vez que você evoca o passado, você reconstrói, reescreve, não recupera. Não é replay, é remix. Cada esperança sua, cada arrependimento fresco, cada sonho para amanhã, tudo isso reconfigura, pouco a pouco, as linhas que desenham o ontem. Testes de memória mostram o terror cotidiano. Pessoas têm absoluta certeza de onde estavam quando grandes eventos aconteceram. Mas os detalhes mudam, as cores das paredes trocam, as vozes ganham outros timbres, o passado se adapta. Não só à lógica do hoje, mas aos desejos do amanhã. Pare agora. Procure uma velha fotografia de família, uma carta guardada, um áudio antigo no celular. Compare o que está ali com a lembrança que carregava na cabeça. Viu diferença? Sentiu o susto? Aquilo não é só falha. Pode ser, como dizem os físicos, o futuro soprando para trás e reescrevendo a certidão do seu passado. No laboratório, Wheeler desmontou do tempo. Não era mais uma linha, mas um novelo, onde o fio que se desenrola amanhã puxa o que já parecia amarrado ontem. E você, sem saber, sente quando o passado se estremece. Uma emoção antiga que ganha nova razão, um trauma que se redesenha, uma coragem que surge onde antes tinha medo. Tente agora. Escolha reinterpretar um evento antigo como se fosse o início de uma vitória, por mais banal que pareça. Veja como a memória responde, como se o amanhã invadisse a lembrança e colorisse a cena. Sinta o déjà vu do futuro. No fundo, somos todos protagonistas de um experimento quântico existencial. Não existe script final, só rascunho, só esperança, só o giro da ampulheta. Cada grão de areia pode subir, pode cair, dependendo do olhar que você lança para frente e do passo que se prepara para dar. Prepare-se, você vai perceber que o passado nunca estará terminado e que sua próxima decisão ainda pode mudar aquela lembrança que você jurava imóvel. Como num looping, seu próprio futuro assina sem aviso o rodapé do que já foi. Quando o tempo corre ao contrário, a certeza desmorona. Você segura uma fotografia antiga nas mãos, aquela que viu 1000 vezes, cujo significado parecia gravado em pedra. Mas agora algo se move nas bordas da imagem, uma sensação incômoda. E se essa fotografia não mostra o que aconteceu, mas apenas uma das versões possíveis do passado? E se sua próxima escolha pudesse ainda remodelar aquele instante congelado, como um projetor desalinhado que troca os fotogramas? O experimento de Wheeler foi apenas o começo. Agora, neurocientistas e filósofos mostram que a retrocausalidade não é privilégio dos fótons. Ela está escrita nos circuitos da sua memória, no código da sua identidade e na forma como você decide quem é. Seu cérebro, em cada ato de lembrar, reabre o passado. Não é uma reprodução fiel, é uma reconstrução ao vivo, em tempo real. A ciência chama isso de reconsolidação da memória. Cada recordação é uma reescrita, tingida, às vezes deliberadamente, pelo que você sabe agora e pelo que espera ou teme que virá. Mas o golpe final é ainda mais perturbador.
Quando você genuinamente espera e antecipa um novo desfecho no seu futuro, seu cérebro retoca, em silêncio, a paleta emocional das suas memórias para se alinhar. Suaviza a dor de uma perda, amplifica o brilho de uma vitória que na época parecia pequena. O ciclo se fecha. O futuro não é apenas uma reação ao passado, é um escultor moldando o ontem a partir de sombra e argila. O paradoxo da escolha retardada de Wheeler é o manual de instruções dessas edições neurológicas. Imagine, a escolha de não olhar para um resultado, a disposição de não ter certeza absoluta, preserva todos os caminhos possíveis, até que você haja, até que você escolha, e só então o tempo se dobra para trás e o fóton, ou a memória, se encaixa no lugar. Consequência e causa trocam de posição. A história real é sempre contingente, nunca definitiva, e sempre aberta para edições pelo próximo observador, você. Psicólogos descobriram que pessoas que escolhem otimismo em relação ao futuro inconscientemente remateiam suas histórias. Relatos de trauma ou fracasso desbotam, ficam embaçados, até se transformam em narrativas de destino, bênção ou fuga providencial. Vítimas se tornam sobreviventes, acidentes viram pontos de virada, traições se revelam como o preço da sabedoria. Não são apenas invenções poéticas, escaneamentos cerebrais repetidos mostram padrões reconfigurados no córtex emocional, como se os dados do passado estivessem sendo reescritos pelas necessidades futuras. Pense numa pessoa que você conhece, talvez você mesmo, que passou por algo devastador. Anos depois, quando a vida melhorou, quando novas portas se abriram, a história mudou. Foi horrível na época, mas hoje vejo que precisava passar por aquilo. Não é só consolo, é o futuro alcançando o passado e reescrevendo o roteiro emocional, físico, neural. O evento não mudou, mas o significado do evento foi alterado retroativamente. Mas e o livre-arbítrio? Se sua próxima ação pode determinar qual caminho no seu passado te trouxe até aqui, você realmente escolheu alguma coisa? Ou você é um eco, suas decisões espalhadas por um multiverso de estradas, cada uma levando para trás e para frente ao mesmo tempo? Cada você único que você recorda, um você que poderia ter sido, está vivo dentro desse looping quântico, surgindo e desaparecendo conforme sua mente presente seleciona uma direção. Agora, amplie a escala. Imagine o coletivo. Cientistas sociais observam o efeito Mandela e divisões similares de memória em massas. Milhões compartilham o mesmo logo lembrado errado, frase ou evento mundial. Às vezes, a convicção é tão intensa que beira a certeza religiosa. Num mundo regido pela escolha retardada, essas memórias em massa não são apenas confusão social. São edições de linha do tempo que falharam, o passado persistindo como uma imagem fantasma, quando observadores futuros insuficientes não conseguiram colapsar o momento certo para mantê-lo estável. Por que tudo isso importa? Porque significa que você não é prisioneiro da sua história, nem seu senhor absoluto. As narrativas que você carrega não são os fósseis que pareciam ser, mas nuvens, cintilantes, mutáveis, colapsando e se reconstruindo a cada olhar de expectativa, arrependimento ou esperança. Faça uma pausa agora e conduza o experimento dentro da sua própria cabeça. Projete-se num futuro que você deseja. Imagine suas vitórias, seus alívios, suas respostas. Agora olhe para trás, para sua memória mais difícil, o segredo que te moldou. Ela começa a mudar de cor, a pesar menos nos seus ombros? O futuro está pincelando o passado, não por fantasia, mas como parte do motor quântico dentro de você. Você já sentiu aquele momento estranho em que uma lembrança dolorosa de repente faz sentido de uma forma nova? Como se o tempo tivesse voltado e sussurrado no seu ouvido. Isso não foi castigo, foi preparação. Esse não é apenas consolo emocional, é retrocausalidade vivida. Seu futuro enviando sinais para o passado, reorganizando os arquivos, reescrevendo o índice. Então, quem você é realmente, se seu futuro está vivo no seu passado e cada memória oscila ao pulso oculto dele? Você é o ponto médio de uma linha do tempo esticada não em linha reta, mas em loop. Cada pensamento, cada sonho alimentando energia para trás, tão certamente quanto empurra para frente. O experimento de Wheeler provou que o próprio universo pode funcionar assim, mas você sente isso, vive isso, cada vez que sua mente estremece com déjà vu, cada vez que você reescreve sua história,
cada vez que sua identidade parece se dissolver e se remontar em torno de uma nova decisão. Seu passado não é seu destino, seu futuro não é acidente. Eles são parceiros numa dança sem fim, e você é tanto o dançarino quanto o próximo observador. Existe uma liberdade assustadora nisso. Você não precisa carregar o peso do passado como se fosse imutável, porque não é. Cada escolha que você faz hoje, cada risco que assume, cada perdão que oferece, cada sonho que persegue, retroativamente altera o significado de tudo que você já viveu. A cicatriz vira símbolo de força, o fracasso vira lição, a solidão vira o espaço necessário para crescer. Deixe o mundo te dizer que o tempo se move numa direção só, se for preciso. Mas hoje à noite, quando encostar a cabeça no travesseiro, escute o sussurro. O que você vai escolher amanhã que mudará o significado de tudo que já viveu? Porque o tempo é só tão real quanto a história que você percebe. E você, agora mesmo, ainda está escrevendo a primeira frase, e a última, e todas as do meio, ao mesmo tempo. Você é autor, arqueólogo e a própria escavação, tudo de uma vez. E quando entender isso, quando sentir o arrepio do tempo se curvando ao redor das suas escolhas, você nunca mais vai olhar para o espelho da mesma forma. Porque aquela pessoa refletida não é só quem você foi, é quem você está decidindo ter sido. E quem você vai se tornar ao relembrar.